Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade às nossas aulas, né? Hoje nós vamos falar da arte grega, certo? Bem, para que a gente possa entender a cultura da Grécia Antiga, é preciso que a gente estude a arte grega. Então, vamos começar. Bem, a arte grega, a gente vai estudar o quê? A pintura, a escultura, a arquitetura e o teatro, ok? Então, vamos logo começar. A arte grega abarca todas as manifestações, gente, artísticas e revela a história, a estética e mesmo a filosofia desta civilização. A arte grega passou pelos períodos arcaico, clássico e helenístico. Cada uma dessas fases históricas influenciou o quê? A elaboração das obras, né, artísticas na Grécia Antiga. Vamos começar com o período arcaico. O período arcaico ele vai de 650 a 480 a.C., tá? O período arcaico surge a partir do século VIII a.C. Nesse período, as ligações comerciais marítimas foram estabelecidas entre a Grécia e o Egito, aumentando a prosperidade no território e facilitando o crescimento da cultura e produção artística. É importante ressaltar que quase toda a arte original da antiguidade grega, escultura, pintura de murais e painéis e mosaicos, né, foi perdida, né? Essa arte elas foram perdidas, deixando-nos quase inteiramente dependentes de quê? De cópias realizadas por artistas romanos e alguns relatos escritos como resultado. No caso, como resultado, né, nosso conhecimento da cronologia, a evolução e a extensão da cultura visual grega nunca será completo. Com algumas exceções, é claro, né? Sabemos muito pouco, né, sobre a identidade dos artistas gregos, o que eles pintaram ou esculpiram e quando realizaram. O que a gente sabe mais da arte grega, gente, é com relação às ruínas, tá? As ruínas dos templos, do teatro, também a pintura em vasos, esculturas que ainda estão em museus. Então, é a partir desses achados que a gente consegue falar sobre a arte dessas civilizações antigas, ou mesmo da cultura dessas civilizações antigas, ok? Bem, a cerâmica, vamos começar com a pintura, tá? A partir de 700 a.C., contatos renovados com a Anatólia, né, a bacia do Mar Negro e o Oriente Médio levaram a uma notável influência oriental na cultura grega. Essa influência gerou principalmente vários estilos na pintura da cerâmica grega, denominadas de protogeométricas, geométrica, orientalizada e arcaica. É muito importante vocês saberem disso, porque a gente pensa que era só a pintura nos vasos gregos, né? Era só de heróis e da mitologia, né? A gente vai ver aqui que também eles passaram por um período geométrico, tá? Então vamos começar com esse período geométrico. Protogeomérico, estilo de pintura posterior à invasão dórica, linhas paralelas, certo? De traçado rígido, trabalho com compasso, cerâmica usada para servir vinho, carregar água, armazenar cereais, perfume e aguento. Tá? É uma cerâmica mais rústica, tá? Atenas foi o maior centro produtor de cerâmica protogeométrica. Então, o que é que a gente pode observar? Que nessa cerâmica aqui, os desenhos, eles são mais simples, tá? Os desenhos são mais simples, ok? A geometria também é mais simples, mais rudimentar. Aqui no geométrico, a gente já vai ver um pouco mais de trabalho, ó. Evolução da ornamentação geométrica, combinações de retas, no caso, labirintos, denominados gregas, triângulos e zigue-zagues. Então, vocês estão vendo bem aqui. Os
labirintos, que são chamados de gregas. É isso aqui, ó, tá? Os labirintos. A gente vai ver também triângulos e a gente também vai ver o que? Zigue-zagues. Zigue-zague é essa linha de baixo para cima, baixo e cima, embaixo e cima ou em cima e embaixo. Isso aqui é zigue-zague, tá? Revela com nitidez o amor grego à proporção. Então, tudo era milimetricamente, gente, calculado, ó, certo? Nos mínimos detalhes, ok? Aí tem outro estilo, que é o orientalizante. Motivos orientais, substituição dos tradicionais padrões geométricos por temas típicos do Oriente, como a rosácea, a palmeta, né, o grifo, a esfinge e a sereia. Aqui nós temos animais, né, flores, que eles chamam de rosácea. Então, esse aqui é um vaso grego, porém com desenhos orientais, ok? Muito bem. Agora vamos para o período realmente arcaico, né? Cerâmica grega. Durante o período arcaico, a decoração tornou-se cada vez mais figurativa, à medida que mais animais zoomorfos e depois figuras humanas eram incluídos na pintura. Esta figura em cerâmica foi o principal sinal da obsessão grega pelo corpo humano. No arcaico foi incluído na pintura animais, né, pessoas e também formas zoomórficas, ou seja, formas de animais. Então aqui a gente pode observar uma cerâmica grega, né? Aqui com animais e também aqui uma pessoa indicando que é um pastor ou um adestrador, né, de animais. Aqui está indicando uma pessoa com os seus bois, né, indicando uma pecuária. Aqui também outra forma humana, tá? E aqui já tem a mistura, olha aí, ó, da geometria com formas humanas. Aqui é um rosto, tá? Um rosto. Então, a arte grega dá muito bem para entender a cultura grega, como eles viviam, né? O que eles faziam, certo? Mais ainda de vasos gregos, aqui nós temos uma ânfora com figuras negras pintadas por Ezequias, cerca de 540 a.C., tá? A altura 61 centímetros. Então, significa dizer que essa cerâmica ela não era muito pequena, era grande, certo? E aqui nós temos, vocês podem observar que aqui ela está com o fundo preto, né? E também aqui essas pessoas estão de preto e o fundo tá amarelo, laranja, justamente para destacar essa figura, entendeu? Quando o fundo era totalmente preto, as figuras tinham que ficar de branco ou então com uma cor bem clara, justamente também para destacar. Então, por isso que eu coloquei essas duas imagens aqui. As figuras de fundo estão totalmente de preto e o fundo dessa pintura está claro para destacar. E aqui o fundo está preto e a figura está clara também para destacar a figura, entendeu? Ânfora com figuras vermelhas, tá? 350 a.C. Belíssimo. Então, gente, a pintura ela estava ligada diretamente a vasos gregos. Isso no período arcaico, no período geométrico, tá? E no período oriental, certo? Estava ligado a vaso. Depois a gente vai ver que essas pinturas elas vão ser mais para decorar os palácios, as casas. Isso lá no período clássico e também no período helenístico. Com relação à escultura na época arcaica, ou seja, no período arcaico, representam jovens homens, que eles são chamados de kouroi, e mulheres, korai. Homens, aqui, kouroi, e mulheres, kourai.
Os couróis são jovens atletas e as corais são jovens atenienses que colocam oferendas a Deus Atena. Formalmente, as estátuas de couro seguem uma fórmula escultural que divide o corpo humano em partes geométricas, proporcionalmente harmônicas. Então, aqui vocês podem observar que é como se fosse um desenho, tá? São 7 cabeças e meia para representar o corpo humano. Uma cabeça, aí vem 2, 3, 4, 5, 6, 7. E bem aqui na canela é meia. Então, são 7 cabeças e meia, que é a proporção para se desenhar o corpo humano, certo? A estilização da figura em planos diferentes, junto com as poses rígidas. Aqui no período arcaico, é rígido, como vocês podem observar, o braço dele, a perna, ele aí está numa posição rígida. Não indica movimento de jeito nenhum, tá? Nenhuma, nem outra, tá? Permitem ao escultor recriar mais facilmente a figura humana, uma vez que ele deve apenas seguir uma fórmula tradicionalmente estabelecida a fim de representar as diferentes partes que compõem a figura humana. A pose frontal, o pé esquerdo estendido para a frente e os braços juntos ou bem próximo aos quadris, a pose rígida e o misterioso sorriso são as principais características das estátuas arcaicas. Então, observe. Pose rígida, um pé somente para a frente e um breve sorriso nos lábios, tá? Evidentemente, influenciada pelo Antigo Egito, elas documentam o comércio e as trocas culturais que floresciam entre essas duas culturas. Então, aqui nesse período arcaico, os gregos eles vão imitar a escultura egípcia, porque lá no Egito Antigo, a escultura ela não tinha movimento nenhum, tá? Muito bem. Bom, e aí o período clássico? Como é que foi esse período clássico? Aqui nós temos o busto de Péricles, que foi o principal responsável por implantar o quê? A democracia em Atenas. Falei isso na aula passada. Período clássico ateniense começa em 480 e termina em 323 a.C. A vitória sobre os persas em 490 479 a.C., estabeleceu Atenas como a mais forte das cidades-estados gregas. Apesar das ameaças externas, ela manteve seu papel cultural de liderança nos séculos seguintes. É durante esse contexto que são lançadas as bases para a formação do período clássico ateniense. Por volta de 450 a.C., o general Péricles consolidou seu poder, utilizando o dinheiro, público, advindo das taxas cobradas e seus aliados da Liga de Delos, para financiar os artistas e pensadores de sua sociedade-estado. Acima de tudo, pagou artistas para construírem templos e outros edifícios públicos na cidade, ok? Dessa forma, ele poderia ganhar o apoio do povo distribuindo o quê? Muitos trabalhos e, ao mesmo tempo, aumentar o prestígio de Atenas, assim como o seu próprio, ok? Com a construção de tais obras grandiosas. Então, Péricles, para tornar Atenas grandiosa, ele fez várias construções, deu emprego, para muitas pessoas. Esse período é conhecido também como século de ouro ou século de Péricles, por causa do enorme desenvolvimento econômico da cultura ateniense. Por isso também que ele é chamado de período clássico, certo? Muito bem. E a arquitetura no período clássico? Aqui nós vemos um exemplo da arquitetura. Aqui nós temos o frontão triangular.
E tinha sempre nesses templos, né? Construído, né? Nessa época. Aqui tinha geralmente esculturas em relevo falando dos deuses ou mostrando os deuses. Aqui nós temos as colunas em estilo jônico, tá? Estilo jônico, ele tinha essas volutas aqui. Nós tínhamos aqui os frontões, o frontão triangular, aqui são os frisos e aqui são as colunas que sustentavam os templos. Então vamos para a arquitetura. Período clássico, arquitetura. Aqui nós temos belíssimo, né? Um exemplo de arquitetura grega. Os dois principais estilos ou ordens da arquitetura grega, que era o dórico e o jônico, definiram um padrão universal, harmonioso, tá? De beleza arquitetônica. Seu destaque era a Acrópole, colina sagrada dos arredores de Atenas. Além do monumental Parthenon, outros exemplos famosos de arquitetura grega clássica incluem Templo de Zeus em Olímpia, Templo de Hefesto, Templo de Apolo Epicuro em Bassas, Templo de Apolo em Delfos e Teatro de Delfos. Então, vamos ver alguns deles. Vamos começar com o Parthenon, né? Período clássico, no caso a arquitetura, essa imagem belíssima aí do Parthenon. O resultado mais notável da campanha pública de Péricles foi o magnífico Parthenon, um templo em homenagem à deusa padroeira da cidade, a deusa quem? Atena. Os arquitetos Ítinos e Calicrates e também o escultor Fídias começaram a trabalhar nele em meados do século V a.C. Nesse período, as obras arquitetônicas compartilhavam o mesmo padrão, ou seja, filas de colunas de sustentação, né? Um estabelecimento frontal, um tipo de moldagem decorativa, aqui era a frente do templo, que geralmente, como eu falei, tinha um frontão triangular. Em cada extremidade do telhado acima do entablamento havia um espaço triangular, conhecido como frontão, acabei de dizer, no qual os escultores retratavam cenas elaboradas de deuses e heróis. Geralmente era de deuses, certo? Templo de Zeus. Aqui é o Templo de Zeus. Aqui, de novo, frontão triangular, frisos e colunas. Aqui é um estilo dórico, tá? Templo de Zeus era um antigo templo grego localizado aonde? Na cidade de Olímpia, tá? Grécia, dedicado ao deus Zeus. O templo construído no segundo quarto do século V a.C., era o próprio modelo do templo grego clássico, completamente desenvolvido na ordem dórica, como eu falei. Então, aqui é um exemplo, né, de arquitetura grega e é o Templo de Zeus. Bom, aqui nós temos o Templo de Hefesto, também a mesma coisa, colunas e mais colunas, frontão triangular, friso, tudo do mesmo jeitinho, tá? O Templo de Hefesto é um templo dórico e é o templo mais bem conservado da Grécia. Belíssima essa imagem aqui também. O templo era dedicado a Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, e era cercado por fundições e lojas de ferreiros. Foi construído em 449 a.C., seguindo o plano do arquiteto Íctinos, que também trabalhou na realização do Parthenon. Tem 34 colunas e um friso. Tá bem aqui, ó. 34 colunas e um friso do seu lado leste, representando 9 dos famosos 12 trabalhos de Hércules. Então, aqui, belíssimo, certo? Vamos para a próxima. Templo de Apolo Epicuro em Bassas.
Ele foi construído mais ou menos em 430 a.C. O templo foi construído em honra a Apolo Epicuro e talvez tenha sido projetado por Ictínus, autor também do Partenon e do Templo de Hefesto. Pausanias diz que a construção ocorreu entre 450 e 425 a.C. A construção é toda em calcário cinza. Belíssimo. Calcário cinza, salvo o friso, que é de mármore. Os frisos, bem aqui em cima, são de mármore, tá? Uma de suas características mais singulares é a presença de decoração nas 3 colunas. Clássica, coluna dórica, no peristilo, tá? A coluna jônica no pórtico e a coluna coríntia no interior. Então, essa arquitetura do Templo de Apolo Epicuro, em Bassas, ela tem os 3 tipos de coluna: o estilo dórico, o estilo jônico e o estilo coríntio. Belíssimo, né? Então, já que a gente está falando tanto de estilo, aqui os estilos. O dórico é mais simples no seu capitel. Aqui nós chamamos de capitel. O estilo jônico, ele é bem mais elaborado um pouco. O seu capitel tem essas volutas, ó. Essas volutas, certo? Tirei aqui do meio. E o estilo coríntio, ele tem já... ele é muito mais trabalhado, né? Tem folhas de acanto. Ele é bem mais trabalhado o estilo coríntio, ok? Bom, aqui nós temos o Templo de Apolo e o Oráculo de Delfos na Grécia. Eu falei muito do Oráculo de Delfos para vocês, que conta a história, né, de Édipo Rei. Então, aqui nós temos, além do Templo de Apolo, aqui as ruínas do Templo de Apolo. Olha como a Grécia foi construída em montanhas, ó. Tá? Muitas montanhas. Tudo ali era montanhas. Por isso que a Acrópole ficava lá em cima, certo? E aqui nós temos o Oráculo de Delfos. É aqui que a pitonisa ficava. As pessoas entravam, né, aqui e iam perguntando sobre o futuro delas, tá? Belíssima imagem. Bom, e além disso também, dentro do período clássico, né, nós temos o Templo de Delfos, na cidade de Delfos. Templo não, o teatro, né? Ele foi construído em 400 a.C. Então, o teatro, gente, como eu falei para vocês, ele era feito na encosta de montanhas. A própria rocha da montanha, eles esculpiam em forma de arquibancada. Aqui ficavam os atores, né? Claro, isso aqui são ruínas, mas quando ele estava bem novinho, os atores ficavam aqui, ó, falando. Por exemplo, a peça de Édipo Rei, ela durou 24 horas. Então, tinha aquele intervalo. Acabava uma cena, o desfecho era no outro dia. Então, todo mundo corria para o teatro para saber o que ia acontecer com o personagem. O que ia acontecer com Édipo? Será que ele ia morrer? Será que ele ia ficar para sempre com Jocasta? Então, as pessoas corriam para cá para assistir o espetáculo. O Teatro de Delfos é um anfiteatro da antiga Delfos, na Grécia, estando localizado no perímetro do sítio arqueológico, tá, de Delfos. Foi o local dos concursos e apresentações de música, tá, e poesia associados aos jogos poéticos, certo? Sua primeira instalação tinha uma forma desconhecida e é possível que os espectadores se sentassem no chão ou em assentos de madeira. A sua configuração atual se deve a remodelações do século IV a.C., seguidas de outros em períodos subsequentes, recebendo uma forma definitiva em uma restauração ocorrida em 160 e 159 a.C. Foram os romanos que reconstruíram esse anfiteatro lá na Grécia Antiga, tá? Belíssimo também. Bom,
No período clássico, a gente já vai observar o quê? A escultura, ela vai ter mais movimento, tá? Olha aqui, a diferença, vou só voltar aqui, a diferença dessa escultura aí para essa escultura aqui, ó, certo? É totalmente diferente o período arcaico para o período clássico. Aqui no período clássico, a gente já vai ver mais movimento nessa escultura, gente, tá? E outra coisa, o corpo era esculpido totalmente nu, valorizando o músculo, tá? E a beleza física. E era uma beleza idealizada, não era uma beleza real, como lá na Roma Antiga. Aqui na Grécia Antiga, era uma beleza idealizada nas esculturas, ok? Durante a Era Clássica, em sua totalidade, houve uma enorme melhoria na habilidade técnica dos escultores gregos em retratar o corpo humano em uma postura naturalista, em vez de rígida. Aqui ele está mais natural, como se estivesse fazendo uma pose e etc, certo? A anatomia tornou-se mais precisa e, como resultado, as estátuas começaram a parecer muito mais realistas. Além disso, o bronze tornou-se o principal meio de trabalho independente, devido à sua capacidade de manter a sua forma, o que permitiu a criação de poses mais naturais. Os artistas trabalhavam principalmente com mármore, bronze, madeira, osso e marfim. Então, a escultura grega ela não era feita só em mármore. A maioria das vezes era em mármore. Mas eles também utilizavam outros materiais para fazer essa escultura. Tá? Que nós temos mais uma imagem da escultura grega. Aqui nós temos Doríforo de Policleto, paradigma do cânone clássico masculino, tá? E aqui nós temos atribuído a Fídias Hermes, tá? Aqui é o deus Hermes, tá? Que era o deus do quê? Da comunicação. Era Hermes que levava as mensagens, tá bom? A escultura de pedra foi esculpida à mão a partir de um bloco de mármore ou de calcário de alta qualidade, usando ferramentas de metal. E de bronze foi considerada superior à anterior, ou seja, de mármore. A escultura mais cara era a criselefantina, técnica escultural de ouro e marfim, certo? Reservada para as principais estátuas do culto. O entalhe de marfim, assim como em madeira, era outro gênero especializado para trabalhos pessoais de pequena escala. Então, aqui, mais uma vez, a gente vai ver a proporção do corpo humano. Aqui ele já vai estar mais dividido, né? Esse corpo humano vai estar mais dividido para representar aqui os músculos, tá? Os músculos do tórax, do peito, os músculos da perna, a panturrilha definida e etc. Então, eles primavam muito pela beleza física. Aqui nós temos a deusa Afrodite em várias versões. Lá em Roma, Afrodite era chamada de Vênus. Aqui na Grécia Antiga, ela vai ser chamada de Afrodite. Lá em Roma é Vênus, certo? Então, nós temos aqui a Afrodite, que era a deusa da beleza e da fertilidade. Belíssimo, né? Belíssimo, belíssimo, certo? Essa aqui é a mesma escultura, tá, gente? Só que essa aqui, ela tá quebrada, né? Aqui ela ainda tá com a mão e aqui ela está quebrada. Aqui ela tá tapando, não é, o órgão genital dela. E aqui está todo descoberto porque já está quebrado as duas mãos, ok? Mas por que que está quebrado? Gente, a gente está falando isso aí do século V a.C., não é? Então, a gente está no século XXI. E isso aí, ó, teve guerras, teve conquistas, ixi, muita coisa que aconteceu. Então, elas não poderiam estar intactas. Essas aqui só estão intactas porque elas foram reformadas. Umas não foram, tá? Algumas não foram, aliás.
Bom, com relação à pintura no período clássico, ela já vai mudar, que a gente não vai ver vasos. Não significa dizer que eles não pintavam mais em vasos, eles pintavam em vasos, tá? Mas aqui agora a pintura a gente vai ver em paredes, ó. A pintura grega clássica revela uma compreensão linear da perspectiva e da representação naturalista. As formas mais altas era a pintura em painel, feita em encáustica ou têmpera, ou seja, eram tintas feitas no reboco ainda a fresco, que a gente chama também de a fresco, tá bom? A pintura, olha aqui, ó. Os assuntos incluíam cenas figurativas, retratos e naturezas mortas. Natureza morta é quando você pinta animais, flores e frutos numa só composição. A pintura a fresco, ó, como eu acabei de falar, era um método comum de decoração mural em templos, prédios públicos, casas e túmulos. Mas essas obras de arte maiores geralmente tinham uma reputação inferior à das pinturas em painel, né? O mais célebre exemplo existente de pintura de parede grega é o famoso túmulo do mergulhador em Paestum, de 480 a.C., uma das muitas decorações nas colônias gregas na Itália. Outra obra famosa foi criada para a grande tumba de Verfina, em 323 a.C., cuja fachada foi decorada com uma grande pintura de parede. Então, aqui nós temos a grande tumba de Verfina, em 326 a.C. Belíssimo, né? Então, isso aqui está numa parede. Bom, e no período clássico? O teatro no período clássico. Olha, ali eu mostrei para vocês anteriormente, voltando aqui, eu mostrei a ruína. E aqui eu vou mostrar um desenho de como era o teatro nessa época. Ó, ele era assim, tá? As pessoas ficavam aqui, os atores ficavam aqui, tá? E aí eles não precisavam, nessa época não tinha microfone, né? Claro. E também aqui não precisava de microfone. Por quê? Porque a acústica era muito boa. Eles falavam e o som se propagava, ok? Aqui ficavam os camarins, onde eles iam trocar de roupa. E aqui o cenário, né? No caso da peça de Édipo Rei, o cenário era esse aqui, ó. Eles ficavam aqui falando e tal. O teatro grego foi uma manifestação artística muito importante no desenvolvimento da cultura grega. Além disso, serviu de influência e inspiração para outros povos da antiguidade, sobretudo os romanos, tá? Vale lembrar que o termo teatro ou teatron do grego significa local onde se vê, teatrum, local onde se vê, ou lugar para olhar. O teatro grego era formado por diversos elementos, no caso, cenários e figurinos. Além da presença de júris, eles apresentavam música, dança e mímica. Para os gregos, ir ao teatro representava um grande acontecimento, que aos poucos foi tomando conta da vida social dos habitantes. Então, eles gostavam muito de teatro. Iam para o teatro no aberto e lá eles aprendiam muito. Porque, como eu falei para vocês, com as peças de teatro, as pessoas elas saíam de lá com uma lição de moral, entendeu? Eles sempre aprendiam alguma coisa com os deuses ou com a história desses heróis, que eram representados aí em vasos de cerâmica e também no teatro, ok? Origem do teatro. O teatro teve início em Atenas, tá? Como eu já falei para vocês, na Grécia, por volta de 550 a.C. E surgiu a partir das celebrações, gente, realizadas principalmente para o deus Dionísio, uma divindade da mitologia grega relacionada às festas, à fertilidade, principalmente ao vinho. Nessas celebrações dionisíacas, aliás, que durava cerca de uma semana, as pessoas bebiam, cantavam e dançavam. O primeiro homem a realizar uma encenação se chamava Téspis.
Ele é considerado o primeiro ator e produtor teatral do Ocidente. Inúmeros festivais de teatro fizeram parte da Grécia Antiga e eram representados durante o dia todo e muitos duravam vários dias, porque as peças eram enormes, como eu falei para vocês, duravam 24 horas até 3 dias. E eles iam com prazer para o teatro. As máscaras gregas, gente, as máscaras gregas, elas eram feitas de barro, então significa dizer que aquilo pesava muito no rosto. As máscaras gregas eram instrumentos essenciais no figurino dos atores, sendo muito utilizadas no teatro grego. As mulheres não participavam das atuações, pois não eram consideradas cidadãs. Eram só os homens que se vestiam de mulher, sabia? Dessa forma, as máscaras, antes utilizadas como artefatos ritualísticos, podiam representar personagens de ambos os sexos. Então, os homens também faziam papel de mulheres no teatro, ok? Aqui nós temos o teatro da tragédia e da comédia. Então, vamos falar de uma tragédia, que eles amavam a tragédia grega, né? Gênero do teatro na Grécia Antiga. Tragédia grega. Do grego, o termo tragédia significa tragoédia. É formado pelas palavras tragos, que significa bode, e oide significa canção. Então, canção do bode, tragédia. Talvez é porque eles matavam o bode, né? Seu significado é canção ao bode, pois nas celebrações a Dionísio, canto ao bode, um bode era sacrificado, acabei de falar, para oferenda. E além disso, os homens se vestiam de sátiros. O que eram sátiros? Eram pessoas que se vestiam com cabeça, botava a cabeça de bode, o corpo de homem e os pés de bode. Eles eram os sátiros, tá? A tragédia é um gênero artístico que representa uma peça teatral ou um poema com um final infeliz. No final sempre tem sangue, sempre tem tragédia. Se baseava nas histórias trágicas e mitológicas como o medo, a morte e o terror. As tragédias gregas eram compostas geralmente por 5 atos. Uma das importantes características que a diferenciam da comédia eram os personagens, né? Então, assim, na tragédia, os personagens eram deuses, reis ou heróis, enquanto na comédia eram homens comuns. Os mais importantes dramaturgos gregos desse gênero foram Ésquilo, Sófocles e Eurípides. Vale lembrar que os júris das tragédias eram formados por 5 pessoas importantes da aristocracia. Então, a tragédia ela era muito mais valorizada do que a comédia. Tá? Então, aqui nós temos Édipo Rei, a mais famosa tragédia grega. Aqui nós temos Jocasta, claro que é uma atriz, né? Brasileira, mas ela no teatro ela representou, lá no Rio de Janeiro, ela representou Jocasta e Aquilaio, marido dela, né? Belíssimo. Édipo Rei. E aqui nós temos a máscara da tragédia, uma máscara triste, né? Melancólica, chorosa, ok? E aqui nós temos a comédia. Comédia grega. Do grego, o termo comédia, comoidia, significa um espetáculo divertido, certo? Trata-se, portanto, de um gênero teatral crítico, baseado em sátiras e que aborda diversos aspectos da sociedade grega de maneira cômica, né? Que é para as pessoas sorrirem muito, tá bom? Eu amo comédia, amo demais comédia. Para o filósofo grego Aristóteles, a tragédia era um gênero maior que representava os homens superiores. Já a comédia representava os fatos cotidianos e, por isso, era apresentada por homens inferiores, ou seja, cidadãos da polis. Dos dramaturgos desse gênero, destaca-se Aristófanes. O que foi que Aristófanes escreveu aí na comédia? Lisístrata, muito legal. Lisístrata é representado bem aqui, essas mulheres, né? Elas representam o quê? Os homens saem todos para a guerra.
As mulheres ficam sozinhas. E quando os homens chegam da guerra, as mulheres ainda têm que satisfazê-los sexualmente. Elas têm que estar bem banhada, bem vestida, cabelo bem arrumado, bem limpa, para receber os seus maridos. Então chega um dia que as mulheres se revoltam e elas fazem greve de sexo. Entendeu? Então a peça é muito engraçada. A gente ri do começo ao fim, tá? As nuvens, a paz, os cavaleiros e as vespas. As nuvens também a gente dá muita risada, porque também é uma crítica. Eles colocam aí o filósofo, né? Sócrates na peça. Muito legal também. Bom, o período helenístico, vamos para o último período agora. Nós viemos do período arcaico, do período clássico, agora o período helenístico. O período helenístico, a escultura é totalmente diferente dos dois outros períodos, tá? Época de expansão do império e da cultura macedônica. Aqui no período helenístico vai ser o período de quem? De quem? Alexandre o Grande. O período helenístico refere-se à época da história da Grécia Antiga entre os séculos 3 e 2 a.C., em que Alexandre Magno expande o império e conquista parte da África e do Egito. Esse período é marcado por conquistas territoriais e também pelo desenvolvimento cultural e artístico da Grécia. Diversas cidades foram criadas durante o período, incluindo, no caso, Alexandria, tá? Além disso, as artes plásticas, arquitetura e literatura tiveram grandes mudanças. Aqui já foi grandioso, tá? A influência do período helenístico foi tão grande que, mesmo após a queda do império, a cultura continuou predominando nas regiões conquistadas. Agora vamos conhecer a história do período helenístico e as influências que gerou nas artes plásticas, na arquitetura, na filosofia e na arquitetura. Aqui nós temos Vênus de Milo, belíssimo. Ela já é do período helenístico, tá? É a escultura atribuída ao período helenístico. Vemos aqui o corpo definido, nenhum pingo de barriga, tá? As pernas torneadas, aqui maior movimento, maior padronização do corpo, né? Um corpo bem definido, ressaltando a beleza física, que era uma beleza, como eu já falei, idealizada, não era uma beleza real, ok? Muito bem. Aqui nós temos um belíssimo exemplo também do período helenístico. O período helenístico tinha como característica, gente, não esqueçam disso, o humanismo e a religiosidade, tá? Os temas religiosos eram muito importantes para os artistas helenísticos, embora toda uma nova gama de assuntos estava aberta a eles. Pessoas de todas as idades e, sobretudo, os povos recém-introduzidos ao mundo grego tornaram-se temas favoritos da arte helenística, tá? Além disso, em vez da beleza, os artistas esforçavam-se em transmitir emoções humanas através de suas obras, alterando constantemente seus estilos e dando muita atenção aos detalhes, a fim de reproduzir da melhor forma possível a estética presente no mundo natural, tá? Então, era uma beleza idealizada, mas realmente era muito bonito, porque eles faziam como se fosse realmente uma pessoa, gente. Realmente belíssima a arte grega helenística. E para finalizar, a gente não poderia deixar de falar de Laoconte e seus filhos, né? Uma escultura do período helenístico, aí já mostra mais movimento, mostra a força, mostra os músculos, até a costela aqui, ó, é representada, aliás, belíssima, a força que eles estão fazendo para se desfazer, não é, dessa cobra que está aí quebrando os ossos deles, né? O ponto alto das artes do período helenístico foram as esculturas. Elas representavam os ideais de beleza construídos pelos gregos. Vamos ver algumas dessas principais obras da época. Laoconte e seus filhos, essa obra aí.
ou o grupo de Laoconte, é uma escultura em mármore que simbolizava uma das diversas lendas da Guerra de Troia. Nessa figura típica, Laoconte e seus filhos, Antífantes e Timbreu, estão sendo estrangulados por uma serpente marinha. A autoria da obra é atribuída a Agesandro, Atenodoro e Polidoro. Atualmente, a peça está exposta no Museu do Vaticano. Então, gente, é belíssimo. A diferença realmente do período arcaico para o período helenístico é o quê? É o movimento. Aqui realmente é como a gente vê que parece que eles estão realmente se movimentando na realidade. Então, esse foi o resumo da arte grega, tá? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e até o próximo vídeo, que são as guerras gregas, tá bom? Até a próxima. Tchau.